Bom dia, meu amigo. Boa tarde ou boa noite. É você que vai assistir esse vídeo, tá? Eu gostaria que você se inscrevesse, né? Deixasse lá seu joinha, deixasse lá seu gostei, tá? Eu não sei qual horário você vai estar vendo, entendeu? É necessário que eu venha te informar que essas instruções da palavra não tem muito a ver com ensino, já tem ensino, mas tem muito mais a ver com a mensagem, da mensagem objetiva e direta. Vou direto ao ponto, tá? Direto ao ponto. Falando de fé, é diretamente ao ponto. Que a fé, ela se planeja, depois age. E depois que age, se manifesta a fé. Então, é o objetivo desse canal, né? Por isso que é Palavras de Fé HB. Lá em Hebreus, no capítulo 11, no versículo 1, fala das atitudes que os homens teve que foram justificados da fé, mas não entra em detalhe. Só fala um pouco, mas não é detalhadamente. Então eu também não vou entrar em detalhe com respeito a algumas mensagens, mas vou ser mais objetivo, vou procurar ser mais direto para que você venha entender. E com isso eu conto com sua ajuda, que você se inscreva, tá, no nosso canal, deixa o seu gostei, deixa o seu joinha, deixa o seu comentário. Não é necessário até falar isso, mas eu quero te falar que não tem nenhum custo adicional sobre isso, né? Porque hoje nós vemos a promoção, promoção grátis, depois aí fala que você tem que pagar isso, pagar aqui, então conclusão, não é grátis. Mas isso aqui, para você se inscrever, é grátis, entendeu? Então abre a sua Bíblia, você que a tenha, para não ficar muito, não demorar muito. Você que a tenha, no livro de 2 Crônicas, no capítulo 26, entendeu? No capítulo 26, capítulo 26, algumas porções da palavra. Está assim escrito, ó, no capítulo 1. Então todo o povo tomou Uzias, que era da idade de 16 anos, e fez reinar em lugar de Amazias, seu pai. Este edificou a Eliate e restituiu a Judá. Depois o rei adormeceu com seus pais. Era Uzias da idade de 16 anos quando começou a reinar. E 55 anos reinou em Jerusalém. E era o nome de sua mãe, Jeconias de Jerusalém, e fez o que era reto aos olhos do Senhor, conforme tudo que fizera Amazias seu pai. Porque deu-se buscar a Deus nos dias de Zacarias, sábio nas visões de Deus, e nos dias em que buscou o Senhor seu Deus e fez prosperar, porque saiu e guerreou contra os filisteus, e quebrou os muros de Gate, e o muro de Jabiné, e o muro de Asdote, e edificou cidade em Asdote, entre os filisteus. E Deus o ajudou contra os filisteus e contra os arábios, e habitavam em Garbaal, e contra os Meunitas, e os amonitas deram presente a Uzias. Amém? Aqui começa a falar sobre o reinado de Uzias. Morrendo seu pai, ele vem e reina no lugar dele. Eu estou resumindo, tá? Aqui fala que ele começa a reinar com 16 anos.
Quando você começa a ler essa mensagem do 26, entendeu? Do 26 até ao 15, você vê a prosperidade do reinado de Uzias, né? Você vê a prosperidade do reinado dele. Tudo conforme ele quis fazer, entendeu? Fala sobre o tamanho do exército dele, entendeu? No versículo 11, entendeu? Que ele tinha armas, que saía a guerra, segundo os números da listas, das mãos de Jeiel, chanceler, Maaca, oficial, debaixo das mãos de Ananias, um dos principais dos reis, todo chefe dos pais, dos valentes, entendeu? E havia um exército de guerreiros de 307 mil homens. Então o exército dele era bem grande, era mais de 300 mil homens, 307 mil homens, quer dizer, acima de 300 mil homens. Aqui fala da prosperidade de Uzias, né? Ele resgata o lado espiritual do povo de Israel, resgata o lado financeiro, né? Toma as terras que era necessário tomar, entra na guerra, ele organiza um exército, ele faz arma, tudo que ele tentou fazer, mas também, além dele ter sido muito ajudado, o Senhor o ajudou, porque a intenção dele era uma intenção de edificar, de ajudar. A intenção dele era isso, entendeu? Então aqui, até esse prezado momento, de 2 Crônicas 26 até o 15, ele estava indo bem. Estava tudo dando certo. Tudo que ele tentou fazer, ele fez armas de guerra, o seu nome foi exaltado, tudo, as coisas, estava tudo correndo bem. Porque, na verdade, quando o ser humano coloca Deus em primeiro plano na sua vida, tudo que ele tenta fazer vai bem. Então aqui não foi diferente com o rei Uzias. Tudo que ele tentou fazer foi bem porque ele colocou Deus em primeiro plano na sua vida. Então ele colocando Deus em primeiro plano na sua vida, as coisas começaram a correr bem para ele e para com os que estavam com ele. Porque também até que para que seu reinado viesse estar bem, ele tinha que estar bem com Deus. Havia uma dependência. Deus, nesse ponto aqui, agia no meio do reinado do homem. Hoje Deus entregou, hoje você pode ter certeza que Deus entregou as organizações humanas na mão do homem. Mas antes não era assim. Antes tinha Deus envolvido no meio. Hoje não tem muito Deus envolvido no meio, porque o homem está se organizando e estão deixando Deus de lado. Por isso que as coisas estão cada vez mais pior, entendeu? Quando acontece um que queira buscar Deus, essa uma pessoa, ela é má interpretada, entendeu? Essa pessoa, ela é má interpretada. Entendeu? Quando este governo começa a buscar a Deus. Mas não vamos para esse lado, não. Eu estou só parafraseando esta mensagem de 2 Crônicas, capítulo 26, tá? Quando chega no versículo 16, né, 2 Crônicas 26, 16, e havendo-se fortificado e exaltado o seu coração, até corromper e transgrediu contra o Senhor, seu Deus, e entrou no templo. Então aqui fala sobre a transgressão dele, né? No capítulo 16 fala sobre a transgressão dele. Então ele havido ele feito tudo, ele se exaltou,
entendeu? Ele se achou muito grande, ele se achou muito importante. A queda do homem, a queda de todo ser humano está quando ele se acha a última bolacha do pacote, quando ele se acha a cereja bonita da mesa. Essa é a maior queda do ser humano. Não importa quem ele seja, quando você se acha uma pessoa tão importante, de achar que tudo se move ao seu redor, que, um exemplo aqui, vou dar um exemplo, você acha que todas as pessoas que estão te perseguindo, você acha que todas as pessoas estão falando mal de você, é porque na realidade o seu coração está exaltado a ponto de achar que você é muito importante. Você é importante, mas você não está acima do bem e do mal. Aprenda isso. Quando você olha para a história do apóstolo Paulo, quando você vê lá, quando Deus levanta o apóstolo Paulo, ele lutava por um ideal, porque ele achava que Jesus, antes de se converter, que era Saulo, ele achava que Jesus era uma seita. Então ele mesmo estando errado, ele lutava por um ideal, porque queria acabar com aquela seita no pensamento dele. Quando Deus tem um encontro com ele no meio do caminho, que Saulo, Deus transforma ele, o nome dele é mudado, Saulo ele começa a descobrir que o importante não era a seita judaica, ele começa a descobrir que a importância era Jesus Cristo, a ponto dele falou assim, que importa, ele falou só, que importa que ele diz assim, ó, morrer para mim é lucro e o viver para mim é Cristo. Sabe o que ele estava querendo dizer? Que ele não estava dando importância com a sua vida. A vida para ele é Cristo. Se alguém matasse Paulo, ele estaria prestando um bem para ele, um favor a ele, porque levaria ele mais rápido ao caminho do Senhor. Porque o coração dele não estava exaltado. Não estava exaltado. Paulo ele não fazia discípulo para ele fazia discípulo para Jesus, ele fazia seguidores de Cristo. Ele tinha os discípulos dele, mas para seguir a Cristo, não seguia a ele. Os profetas, eles faziam discípulo para seguir a ele, para ouvir a voz de Deus. Ele fazia totalmente para as pessoas ficassem entregues totalmente a Deus, porque ele sabia que a sua hora podia chegar. E ele descobriu que Jesus, que a eternidade existe, que o inferno existe. Ele descobriu que a realidade da vida ficava muito além do que ter um título. E aqui esse homem, né, Josias, ele se exaltou por causa do título, por causa do nome, o rei. Todo mundo falando, agora todo mundo comenta sobre o rei Josias. Naquela época todo mundo comenta, olha como é que ele é poderoso, olha seu exército, olha a sua estrutura, aquilo ali chegou o coração dele. Agora Josias, ele vai fazer uma besteira, Presta atenção, meu irmão, meu amado, meu amigo, você nessa manhã, nesse dia de hoje, eu tenho certeza que o Espírito Santo está me usando para falar com você. Não mexa aonde não lhe é permitido. Mantenha na sua insignificância, só aonde é permitido você tocar, toque. Porque você tocando, ou você continuar tocando, você vai arrumar problema para você. O único prejudicado vai ser você, não vai ser Deus, não vai ser o reino dele, mas vai ser você. Entendeu? Então vamos aqui, olha, presta atenção. Então no capítulo de 2 Crônicas, capítulo 26, já no versículo 16, fala sobre a queda do rei Uzias, a queda dele, como foi a sua queda. Vou tentar ler um pedacinho aqui, porque, né, para não ser muito longo. Mas havendo já edificado e exaltado o seu coração, até que corrompeu contra o Senhor seu Deus.
porque entrou no templo do Senhor para queimar incenso no altar do incenso. Porém, o sacerdote Azarias entrou após ele, e com ele 80 sacerdotes do Senhor, varão valente. E resistiram ao rei Uzias. E lhe disseram: a ti, Uzias, não compete queimar incenso, porque o Senhor, perante o Senhor, mas os sacerdotes, filhos de Arão, que são consagrados para queimar incenso, e sai do santuário, porque transgrediste, e não será isto para a honra tua, da parte do Senhor seu Deus. Então, até aqui, quando ele entra, presta atenção. Azarias, deixa eu ver o nome aqui que eu posso errar, tá? Isso mesmo. Azarias, com 80 sacerdotes, entra também. Quando ele vai tocar no incenso, ele é repreendido. Só que ele não gosta da repreensão. Meu amigo, seja inteligente. Quando alguém te repreender em alguma falta, agradeça a Deus, porque toda pessoa precisa ser corrigida. Uma criança sem correção é a coisa mais terrível que seja. A criança precisa ser ensinada. Não impeça, não tira o direito da criança de ser ensinada. Pais, ensina seus filhos. Ensina seus filhos a respeitar os mais velhos. Ensina seus filhos a ter boas maneiras, para quando ele cresça, seja um adulto fácil de ser lidado. Quantos adultos não é difícil de ser lidado, porque na sua infância não foi ensinado. Foi criado assim a moda balde, não teve uma referência. E agora, como adulto, quando é corrigido, acha ruim, porque acha que tem que fazer tudo o que pensa e não quer ouvir as pessoas. O homem que não ouve alguém que lhe instrui, é esse homem. Eu falo homem no modo genérico. Eu falo homem querendo dizer homem e mulher. Essa pessoa é tola. Quando essa pessoa não gosta de ouvir conselho, orientação, ou no modo popular, puxão de orelha. E aqui, ele por ser rei, Uzias por ser rei, ele se exaltou. Não, que é isso, eu sou rei, eu posso fazer o que eu quero. Mas ele não podia. Aquela área ali não cabia a ele. Ele não era sacerdote, ele era rei. Ele não podia tocar no incenso, ele era rei, ele não podia tocar naquela área. E ele foi avisado: Uzias, você não vai ser bom, porque na verdade isso aí é uma autoridade que só os filhos de Arão podem tocar, você não pode. Só da descendência de Arão você não pode tocar. Mas ele não quis ouvir. Ele não quis ouvido, mas ele não podia tocar. E o que será que aconteceu com ele? O que aconteceu com Uzias? Não vou deixar você para a cena dos próximos capítulos não, que eu sei que você está se inscrevendo no meu canal e vai continuar se inscrevendo, que vem mais mensagens por aí, tá? Não vou fazer igual a novela não. Já de 2 Crônicas, capítulo 16, no capítulo 26, no versículo 19, Uzias, ele fica indignado. Ele não aceita ser corrigido. Então Uzias se indignou. Tinha incensário na sua mão para queimar incenso, indignando-se, pois contra o sacerdote a lepra se saiu à testa perante os sacerdotes na casa do Senhor, junto ao altar do incenso. Então o sumo sacerdote Azarias olhou para ele
como também todos os sacerdotes. E eis que estava leproso na sua testa, e apressadamente o lançaram fora, até ele mesmo excedeu pressa e saiu, visto que o Senhor o ferira. Assim ficou leproso o rei Uzias até os dias da sua morte, e morou por ser leproso numa casa separada, porque foi excluída da casa do Senhor. E Jorão, seu filho, tinha o seu cargo, como da casa do rei, julgando o povo da terra. Quanto mais aos atos de Uzias, tanto o primeiro como os derradeiros, o profeta Isaías, filho de Amós, escreveu: E dormiu Uzias com seus pais, e sepultaram com seus pais no campo do sepulcro, que era dos reis, porque disseram: leproso é, e seu filho reinou em seu lugar. Que coisa triste. Um homem que tinha um reinado na mão. Um homem que poderia ter construído uma história de sucesso. Que presta atenção, o que eu aprendi na minha vida, que você chegar ao poder, você chega. O difícil não é você chegar, é você se manter no poder. Porque o poder, ele te dá autoridade, mas ele te deslumbra. Você acha que pode tudo. E aqui ele foi repreendido. Mas quando ele foi repreendido, em vez dele pegar, que ele já estava com o incenso na mão, em vez dele pegar e falar assim, não, realmente eu errei mesmo, deixava o incenso lá, saía e pronto, tudo bem, Deus ia exaltar ele, mas não foi isso, não foi a atitude que ele tomou. Ele não gostou de ser repreendido. Ele achou que ele não podia ser repreendido. Eu sou rei, vocês estão pensando no quê? Vocês são sacerdote. Na verdade, vocês são sacerdote, vocês são sustentados pelo rei, pelo impulso do rei. Vocês estão pensando que vocês mandam? Estão dizendo que vão mexer com a igreja. Presta atenção, meu amado. A igreja não é patrimônio público, nem privado, é patrimônio celestial. Ela está com o povo, mas não é do povo, é de Deus. A igreja é de Cristo. Não pertence a um homem. Então é só a gente avisar os que vão mexer. Não mexa. Então não toca naquilo que não lhe pertence. Aqui Uzias, ele toca. Quando fala com ele, ele se indignou e na testa dele dá uma lepra. A partir do versículo 19, 2 Reis 26, 19. Fala que ele se indignou e saiu na sua testa uma lepra perante o Senhor. E agora ele é afastado não do cargo do rei, mas também da casa de Deus. Perdeu a chance. Eu não podia ser chamado a atenção. Quem disse que você não podia, meu amado? Quando eu erro, eu me dou base para que outro me corrija. E quando eu sou corrigido, me dá uma oportunidade para me consertar. Quantos líderes, meu amado, meu irmão, vão queimar no lago de fogo e enxofre, vão queimar no inferno, porque se acha um rei feudal, se acha que na verdade está acima do bem e do mal, não pode tocar. Quantos já não ouve a voz do Senhor? Quantos Deus já não fala mais com ele?
porque eles não querem ouvir a Deus. Está guardado para aquele grande dia, o dia do juízo final. E quantos estão morrendo leprosos, estão abandonados? Poderia ter uma história de sucesso. Quem é que não fez alguma coisa que, puxa, eu não podia ter feito? Todos fizeram. Quem é que nunca errou? Esse homem aqui poderia ter tido uma história diferente, mas não foi diferente, sabe por causa de quê? Porque ele não ouviu a voz do Senhor, ele não ouviu 80 sacerdotes, Azarias, mas 80 homens avisaram ele, 80 homens, entendeu? Uma vez, 80 vezes, 80 mais 80 dá 160 vezes avisado. Ele não era inocente, mas ele não deu ouvido. Então preste atenção no caminho aonde você está pisando. Esse é o recado de Deus para você. Não faça como fez Uzias. Segundo as Crônicas, capítulo 26, tá? A partir do 1, depois do 16, lá você vê a ascensão de Uzias, né? A ascensão de Uzias, a sua glória e a sua queda, porque não ouviu o sacerdote. Fique com Deus. Até lá. Deus te abençoe. Tenha bastante paz, porque ó, ter paz é bom demais, tá? Deixa eu orar por você, meu Deus e meu Pai. Eu apresento essa pessoa nas tuas mãos, no nome de Jesus. Não se esqueça, se inscreva lá. Fique com Deus. Até a próxima vez, se Deus assim permitir.